Boa tarde a todos vocês que me ouvem, professores tutores, intérpretes, professores das salas de recurso e os demais profissionais da educação. Bem, dentro desse nosso processo de formação, nós estamos desde o mês de abril, nós fomos estudando as áreas da deficiência, alguns transtornos e acho que a última videoaula e essa eu mudei um pouquinho o assunto. Quando eu digo mudei o assunto, né? Eu não trouxe o estudo a respeito de alguma área de deficiência ou de transtorno, porque devido ao momento eu achei por bem nós levarmos nossa discussão em cima de alguns pontos que precisam ser revistos, porque a gente já está com um bom tempo aí de discussão. E a partir da próxima videoaula, daí eu trarei, continuarei, vamos dizer assim, com outro distúrbio de aprendizagem. Então, na nossa próxima videoaula, provavelmente a gente tenha o assunto de um outro distúrbio de aprendizagem, mas né, hoje eu achei por bem nós conversarmos sobre alguns pontos em relação à nossa prática pedagógica, certo? Então, hoje a nossa discussão vai ser em cima do nosso planejamento das ações e atividades escolares não presenciais, certo? Bem, o que eu imagino que todas as escolas estão fazendo conforme vieram as reuniões, as orientações da secretaria. O registro do acompanhamento, que eu deixei bem claro que o registro, a escola ela tem autonomia para fazer esse registro, certo? De acordo com o que cada escola está elaborando enquanto equipe. Eu coloquei também modelos para os intérpretes, para os tutores, para os professores das salas de recurso, de roteiro de estudo aos alunos. Coloquei como modelo, não é como uma sugestão, que eu já compartilhei isso com vocês também via circular, mas cada um dentro da sua escola, dentro do combinado com a escola, tem liberdade para realizar esse registro. O que eu peço para vocês é que guardem, né? Aqui eu me refiro aos professores dos alunos que têm ação judicial deferida. Guardem esses registros, deixem isso arquivado como uma forma de um portfólio do aluno, o que vocês tiverem, que às vezes entrega para o coordenador e não guarda uma cópia, deixem isso com vocês, deixem isso com vocês professores, na escola, enfim, esse material impresso, organizado, porque se algum momento o Ministério Público pedir, eu tenho que pedir para as escolas me enviarem. Né? Então, deixem o registro, os roteiros de estudo de vocês, de acordo com tudo que nós já conversamos, em ordem, por favor. Também eu entendo que, principalmente, nós da educação especial e inclusiva, nós temos que fazer uma ponte com a família para o atendimento do nosso aluno. Isso seja via telefone, via WhatsApp, a estratégia que a escola está utilizando para fazer essa ponte entre escola e família. Nós também devemos participar dessa situação. Bom, o papel de cada profissional na educação especial e inclusiva. Aqui eu não coloquei inclusiva, desculpem, mas se estende aí, né? O nosso papel
enquanto profissional, ele continua o mesmo, só que no modelo remoto. Muitos professores tutores me perguntaram assim: Raquel, o meu aluno, ele acompanha a sala. Mesmo no momento presencial, eu não havia necessidade de fazer uma adaptação. Agora eu faço? Não, nada mudou. Continua da mesma forma. Só que o que você fazia em sala, mesmo não havendo a necessidade de adaptar? Você dava um apoio maior, não é? Por isso a necessidade do professor tutor. Você fazia uma explicação mais detalhada. Isso vai continuar sendo feito à distância mesmo. Nós estamos aqui pelo que o senhor secretário falou, há uns 2 meses, aproximadamente, do início das aulas, né? Por volta disso, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, dentro da gente tem aí um tempo para continuar com essas ações. Então, você vai fazer o mesmo apoio que era dado, correto? Da mesma forma, o que se fazia presencialmente vai ser feito à distância. E as adaptações? As adaptações eu vou conversar com vocês um pouquinho depois, tá? Nós vamos conversar em específico sobre as adaptações mais para o final. Bem, o que precisamos planejar diante da modificação que estamos vivendo, né, da forma de ensino? Então, o que é interessante, que eu acho que nós temos que levar em consideração, não só no período de distanciamento, mas agora também, né? Eu sinto que nada mudou na relação que esse aluno traz para a escola. Eu sinto que nada mudou na relação do comprometimento. A forma disso que mudou. Então, inclusive em conversa com algumas escolas, é sempre dito assim, tem um número de alunos que não está participando. Dentro desse número de alunos que não estão participando, não mudou a clientela. A grande maioria desse número de alunos que não está participando são aqueles que não participavam no presencial. Pelo valor, pelo contexto, pela realidade, pela consideração que ele e a família tinham de escola, isso não mudou, não é? Então, sempre, não só nesse momento, o que nós temos que levar em conta? O que cada estudante tem. Cada estudante tem uma realidade, uma família, uma condição econômica, uma condição social. E dentro de condição econômica e social, eu não estou me referindo aqui na questão aprendizagem, eu estou me referindo na questão como lidar com essas situações. Porque há alunos que a gente sabe que não tem um celular, não é? Que não tem um computador, ou que a família tem um para todos. Essas necessidades, elas estão surgindo. Por quê? Porque nesse momento, o que nós temos de diferente é o aluno não está, né, contando apenas com a escola. Ele está precisando de situações externas à escola. Nós, no presencial, a gente nunca pede para o aluno trazer para nós coisas desse tipo, algo que a gente sabe que ele não tem. Nem que a gente peça para fazer alguma atividade em sala de aula, uma sucata, vamos supor. Todo mundo traz uma garrafinha de tal tipo. O que nós, enquanto professores, fazemos? Levamos a nossa sacola de garrafa, porque a gente sabe que alguns não vão levar e nós não vamos deixar a criança sem fazer atividade. Isso estou dizendo no contexto geral de sala de aula. Nesse momento, esse farol na vida da criança, que sempre é o professor,
no ambiente escolar presencial, agora não está acontecendo. Porque as crianças precisam de um celular, a criança precisa da internet, precisa de um bom sinal. Isso não compete a nós. Então, essas que não compete a nós que eu digo em dar isso para a criança, não é? O que vai ser nosso, então? Avaliar essas estratégias, essas condições econômicas e sociais, para não deixar que essa criança não desenvolva, né, não se desenvolva. Eu sei que isso já está sendo realizado, logicamente, há quanto tempo nós estamos aí fazendo isso. Mas como eu disse para vocês no começo, eu achei por bem a gente parar um pouquinho e analisar a nossa prática, não é? Como está sendo a nossa prática? Porque como nós estamos por muito tempo já fazendo isso, às vezes pela própria rotina, a gente esquece de avaliar o que eu estou fazendo enquanto professor, enquanto responsável pela questão pedagógica desse aluno. Bem, o que nós tivemos enquanto documento? No que eu pauto minha fala? Então, houveram documentos que a secretaria mandou, né, que a Secretaria da Educação encaminhou a respeito das atividades não presenciais, a função de cada um, o que cada um deve fazer nesse momento de teletrabalho, enfim, isso é indiscutível porque vem da secretaria. Também eu encaminhei para vocês, como eu disse, alguns documentos como forma de como exemplo, não é? Sugestões que podiam ser feitos esses registros. Mas também há os combinados e as ações internas que cada escola tem autonomia para fazer isso. E nós trabalhando na educação especial inclusiva, atendendo esses alunos, nós não somos diferentes dos demais da escola, não é? Nós não somos diferentes dos demais da escola em relação a todo esse segmento, ao que o aluno, desculpe, ao que nós temos que fazer enquanto atividade não presencial, que a secretaria orientou, o que nós temos que fazer em relação à educação especial, e inclusive, que são esses registros que eu disse para vocês, que nós temos que ter, porque isso pode ser cobrado em algum momento, devido às ações judiciais, e o que a escola combina. Não é esse? O nosso trabalho agora no distanciamento, ele tem que ser como no presencial. Nós lidamos com um público específico, mas a inclusão ela faz parte de tudo isso. Nós não vemos apenas essas diferenças que vão existir. Nós somos parte da equipe, nosso aluno é o aluno da escola, não é? Ele só vai se diferenciar em alguma situação dentro do que a condição dele exige e que nós já conversamos a respeito disso, certo? Bem, eu coloquei aqui para vocês também dentro do que é proposto e oferecido pelo Centro de Mídias. Então, esses recursos que estão sendo utilizados pela secretaria para passar as aulas e as atividades para os alunos. Então, coloquei aí um grupo para vocês verem. Aqui também outras plataformas que são sempre citadas, que elas podem ser usadas, não é? Ferramentas dentro das atividades não presenciais. As classes, não é? A montagem de classe, a montagem de turmas, formas de discussão. Então, existem todas essas plataformas que as escolas estão utilizando e que a gente pode fazer uso delas também. Plataformas digitais que foram também disponibilizadas pela secretaria, que sempre, quando no planejamento, no replanejamento, nas reuniões que nós participamos, não é? Todos nós juntos, agora, quando o secretário fala, quando as pessoas da secretaria nos explicam, eles falaram a respeito dessas plataformas que também foram disponibilizadas. Eu não conheço todas, não é? Mas a gente sabe da existência porque nos foi mostrado.
E aqui eu coloquei algo específico da educação especial, que nós já conversamos um pouquinho também, da educação especial e inclusiva. Todos os nossos alunos têm acesso e facilidade para o uso dessas ferramentas? Quais plataformas digitais podemos utilizar? Quais funcionam mais? Então, quando eu disse para vocês que eu vejo como interessante a gente parar um pouquinho e avaliar o que estamos fazendo, essas questões são importantes, porque hoje, pessoal, nós estamos usando delas. Não é para fazer a comunicação. Eu já tenho, eu sei o que eu mais uso, que surte efeito para minha comunicação. Vocês também sempre, né, colocam o que está sendo utilizado, mas às vezes vale a pena a gente repensar isso, porque nós somos um grupo tão grande, não é? Quando eu torno minha fala pública, muitas pessoas ouvem e eu acho que rever essas questões é importante a todo momento, não só para nós que trabalhamos com a educação especial e inclusiva, mas no geral. Bem, e nos canais de comunicação? Como que nós estamos conversando com essa família? Não é? Porque a gente sabe que a questão família, aí, como eu já disse anteriormente, é a ponte para a realização dessas atividades. Ah, é por grupo de WhatsApp, é por e-mail, é por blog. Não é? Cada escola, ela tem, né? Cada escola, cada professor, cada equipe, essa autonomia, essa independência para usar o melhor canal de comunicação. Às vezes, o melhor canal de comunicação ainda é o telefone, né? E uma coisa que eu falo para vocês é a questão do feedback, não é? O feedback para essa pessoa que está orientando a criança. Porque nós sabemos, eu não estou longe da escola, não estou na sala de aula, a gente sabe muito bem que os pais falam: ah, eu não sei mais ensinar do jeito que ensina hoje. Eu aprendi diferente, não é? Então, para os pais, eu falo pais aqui, mas eu coloquei de forma mais correta no slide. Para o responsável, para a pessoa que orienta essa criança, é importante isso, não é? Porque ele está sendo ponte também para essa criança entre o que ele lê, o que ele entende da comanda que nós passamos e o jeito que ele passa para essa criança. O feedback, ele é importante para todos nós. Quem que não gosta de ser elogiado pelo que fez? Não é? Todo mundo gosta, não adianta falar que não. Por mais que a gente não faça para o reconhecimento, né? Que o nosso trabalho, a gente não trabalha pelo reconhecimento para a própria autoestima. Mas isso é bom, a gente ter um retorno. Que bom, que ótimo isso que você fez. Isso é bom para nós enquanto profissional, para as crianças, não tem nem o que falar. Né? Para eles, e, inclusive em alguns transtornos em específico, eles precisam desse feedback. Não sei se vocês lembram do TDAH, que eu coloquei bastante isso para vocês, e para essa pessoa também. Tanto esse feedback positivo, como esse feedback de apoio. Agora, eu vou conversar com vocês um pouquinho, e é direcionado à tutoria, a questão da função, não é? Vejam bem, já me foi questionado muito isso. Eu falo aqui em relação ao currículo adaptado. Nós temos, pessoal, uma resolução estadual, que é a resolução 68, onde na resolução, né, à luz da resolução, está bem clara. O currículo adaptado é do professor de sala comum. A resolução, ela prevê isso. Por quê? Porque quem conhece o que é estruturante dentro da matéria que ele vai passar é o professor de cada
conteúdo de cada componente curricular. Quando eu fazia bastante formação na diretoria a respeito de currículo adaptado, a gente via a diferença quando o professor adapta, o professor da disciplina adapta a atividade e quando nós no senso comum adaptamos. Porque é como eu disse para vocês, quando a gente usava aquele caderno de São Paulo Faz Escola, eu adaptei todos. Eu tenho todos aqueles cadernos adaptados para eu ver se aquilo era possível de ser aplicado. Eu adaptei dentro do senso comum, pedindo para alguns colegas, não é? Só que a minha adaptação, ela foi uma adaptação neutra, porque eu não tinha um aluno específico. Mas o assunto agora nosso não é essa, né, como se faz a adaptação, é nessa questão de trabalho, que nós vamos ter momentos, sim, para conversarmos só a respeito de currículo adaptado, certo? Mas eu não vejo ainda que é o momento, porque aí nós temos muita coisa antes disso para discutir, mas clareando aqui para vocês. E, inclusive, não vai ser só um vídeo, nós vamos trabalhar bastante a respeito disso, podem ficar tranquilos. Mas a resolução, era isso que eu estava dizendo, que a resolução, ela traz previsto isso. Sou obrigado a fazer, Raquel, porque está na resolução, a resolução estadual que norteia nosso trabalho. Nós temos, sim, que seguir o que a resolução prevê. Todos nós. Agora, nós estamos falando de currículo adaptado, mas as resoluções saem, a gente tem que seguir. Então, isso é o que nós temos enquanto Secretaria de Educação. Agora, na nossa diretoria, há um diferencial, como há em outras também, mas aqui eu me refiro à nossa. Nós temos as ações judiciais. Ações judiciais para alunos da educação especial e alunos da educação inclusiva. Ou seja, para alunos que precisam de um currículo adaptado e alunos que precisam de uma estratégia de acesso adaptado. Meu Deus, o que é isso, estratégia de acesso? Quando eu trabalhei com vocês comunicação alternativa é forma de acesso ao currículo. Eu altero, eu mudo, eu adapto um recurso físico para essa criança. Eu uso um notebook, eu uso uma prancha de comunicação, eu trago um jogo adaptado. Então, muitas vezes, na educação inclusiva, há necessidade muito maior de uma adaptação de acesso. Eu coloquei bastante isso para vocês também no nosso último assunto direcionado a um distúrbio de aprendizagem, que foi na dislexia. Quando eu escrevo para o meu aluno as frases menores em letra bastão, tal, são adaptações que eu faço não de currículo, mas de acesso. Então, quando nós formos conversar em específico sobre currículo adaptado, nós falaremos também das formas de acesso ao currículo, mas a gente já, desde quando nós começamos nossa formação, tudo que eu estou falando para vocês sempre é focado nisso. Forma de acesso e currículo adaptado. Mas ainda nós não fizemos essa formação, assim, formalizada, só a respeito disso. Mas nós vamos ter. Então, enfim. Nós temos as ações judiciais. E nas ações judiciais, o que é previsto? Que esse professor, que é exclusivo do aluno, ele é responsável pelo caráter pedagógico dessa criança. Então, acaba passando isso, né, essa responsabilização para o tutor. Bem, o que eu quero deixar bem explicado isso para vocês? Parceria, pessoal, é muito difícil, né? A gente trabalhar em parceria, a gente dividir uma sala, não é algo simples. Eu acho que vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. Nós somos humanos, por mais que amamos o que fazemos,
A dificuldade de relacionamento, ela existe. Vocês sabem que eu sou muito clara no que eu falo para vocês, né? Eu não vou falar que é um mar de rosas a gente trabalhar com mais um colega dentro de sala de aula. Mas, então a parceria, ela não é simples. Dentro dessa parceria, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar dentro do que eu estou dizendo, porque eu procuro conversar com vocês sempre em cima, lógico, do que eu observo, do que eu sei a respeito de lei, de teoria, mas em cima do que vocês me falam. Eu reflito muito sobre o que vocês me trazem. E eu sei da dificuldade, vocês me trazem isso a respeito da relação interpessoal. O tutor não faz nada, o tutor ele só fica com o aluno, é mais fácil. Então, todas essas questões, elas existem e não é simples de nós lidarmos. Eu sei disso, eu reconheço isso e sempre trago isso em questão para que as pessoas pensem a respeito. Não é? Se eu tenho um colega na minha sala, se ele é o tutor, ele foi para a atribuição, ele pegou aquela aula, é direito daquele aluno porque ele ganhou a ação judicial e assim as coisas andam. Então, trabalhar em parceria não é simples. No caso do Fundamental 1, é um professor, né, fora o de arte e educação física, um professor e o tutor. A sala que tem 2 tutores, mas assim, o professor regente, ele é um. No caso do Fundamental 2 e médio, às vezes vai ter, né, às vezes não, vai ter mais que um. Então, esse lidar, o tutor naquela sala, às vezes ele lida com 11 professores, com 8 professores, e daí também vai perceber a diferença de um para o outro. Tutor com tutor. A gente sabe que agora tem devido à jornada, não é? Lembram-se do questionário da jornada, que trabalho que deu, né? Para a gente chegar à conclusão das horas aí de trabalho de todos, né? Foi até engraçado, né? A gente pensar naquilo, mas devido a essa questão de jornada, às vezes o aluno, né, fica um tempo grande com um tutor e depois vem outro e fica 5 horas. Daí também aí a questão interpessoal é complicada. Eu tenho 25, eu não sou mais importante do que o que tem 5. Né? Eu tenho mais tempo com ele, obviamente eu tenho mais experiência com ele, mas tanto eu que tenho mais aulas como que tem menos aulas, nós dois estamos no nosso direito profissional. Então vejam, eu levantei aqui para vocês questões complicadas, não é? Nessa questão parceria. Mas, frente a isso que nós estamos conversando, nós temos uma resolução que traz a responsabilização para o professor de sala. E nós temos um mandato judicial que traz para o tutor a responsabilidade pedagógica. Então, o que nós avaliamos, conversamos, eu pego muita experiência de outros lugares, o trabalho tem que ser em parceria, mesmo tendo todas essas dificuldades. Então, quando nós temos um tutor em sala, o professor de sala ele não se exime da responsabilidade daquele aluno, né? Porque existe uma resolução que prevê isso, mas o tutor também tem as suas responsabilizações, porque na ação judicial isso é garantido ao aluno. Então, dentro disso, eu não vejo outra forma do trabalho em parceria. E para esse trabalho em parceria acontecer, o professor de sala, não é? Ele tem que adiantar para vocês o que vai ser trabalhado. Isso não tem como. O adiantar para vocês para que as estratégias sejam combinadas. Então, pessoal, eu quero deixar bem claro isso, não é? Nós, hoje, na situação que nós temos de tutoria, a responsabilização é conjunta. Conjunta. Ai, Raquel, mas o meu professor, o professor da sala, nem olha para o meu aluno. Nós temos dentro da escola
o coordenador, o vice, o diretor, para mediar essa situação. Sempre primeiro via escola. Se vocês observarem algum problema, a escola pode me chamar para a gente conversar sim, tá? Mas isso tem que acontecer. Isso que eu estou falando, gente, não é novo para ninguém, certo? Todas as pessoas sabem disso, porque as nossas discussões, elas sempre acontecem dentro disso. Então, a parceria, ela é o caminho para que a gente consiga atender esse aluno, não é? Então, eu fiz um esqueminha aí para vocês terem, né, para sistematizar o que a gente conversou, mas eu acho que falando fica mais fácil. A parceria. Tem casos que o aluno ele vai ter os professores de sala, vai ter às vezes 2 tutores, vai ter um cuidador e vai para a sala de recurso. Ou seja, 5 profissionais diferenciados aí. Quem é o responsável por essa criança? Todos. Quem tem maior responsabilização por ele? Nenhum. Todos têm responsabilidades iguais, mas cada um dentro do seu momento. Isso não tem como a gente fugir dessa questão, certo? Então, isso eu preciso deixar claro para vocês. É assim que tem que ser trabalhado. Por quê? Porque nós procuramos adequar a nossa situação de diretoria enquanto a nossa situação de diretoria em relação ao que a secretaria prevê. Bom, o trabalho de articulação e parceria, coloquei para vocês do professor de sala de recurso, gente, porque ele não pode ser esquecido. Ele não pode ser esquecido, porque ele tem toda as características específicas dele, a formação específica dele, o conhecimento em relação ao aluno, o conhecimento em relação à família e muito pode colaborar conosco. Conosco de sala de aula, eu digo, tanto com o professor de sala como com o professor auxiliar, com o professor tutor, com o professor de apoio, certo? Então, nós não podemos nos esquecer do professor de sala de recurso para pedir uma orientação, para ver em relação às estratégias, não é? Eles são de grande importância dentro desse processo ensino-aprendizagem. E eles também, logicamente, que quando necessário, eles têm que dar esse apoio para vocês. Mas não vamos nos esquecer dele, porque às vezes ele não está na escola que a gente trabalha, que o tutor trabalha. Por quê? Porque naquela cidade tem uma escola só que tem sala de recurso e meu aluno vai até lá. Então eu nunca vejo, eu não sei nem quem que é, não é? Acontecem essas coisas. Então fazer essa articulação é muito importante. Bem, mantenha contato com os professores da classe regular, não é? Para saber das habilidades. Pessoal, quando nós falamos em adaptação, a adaptação é habilidade. O que eu faço de adaptação curricular é na habilidade. Então, professor, qual é a habilidade que vai ser trabalhado dentro desse conteúdo? Entendam que o conteúdo eu não adapto. O que eu adapto é a habilidade. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Numa aula de matemática, os meus alunos vão fazer operações dentro da situação problema com números na dezena de milhar. 21.000, 31.000, né? A habilidade aí não é a quantidade de número da classe, mas é a habilidade de operação. Então, se o meu aluno da educação especial, ele está fazendo só operação até na dezena, ele vai continuar na dezena. Entenderam o que eu quis dizer? Por quê? Porque a habilidade é a questão das operações. E isso, quem sabe, é o professor da matéria. Então, a gente precisa... Essa tela que eu trouxe, né, ela é bem para a gente refletir a questão da parceria. Nós precisamos da parceria. Bem, por meio das habilidades,
quais atividades o meu aluno conseguirá realizar? Quais as adaptações preciso preparar? Quais recursos são necessários? Posso usar aplicativo, material impresso, manipulável, reciclável? Então, vejam só, o professor da sala, ele tem a matéria que ele vai dar, a habilidade que ele vai dar, e ele tem que passar para nós, enquanto tutores, essa habilidade. Olha, professora, tutora, é a adição que eu vou trabalhar. E nós, enquanto corresponsáveis por essa aprendizagem dos alunos, nós podemos fazer o quê? Traçar aí as estratégias para serem utilizadas, certo? Qual material eu vou usar? Nesse momento de pandemia, será que é melhor eu pedir para os pais, logicamente que dentro de todo o protocolo não é necessário, é interessante eu pedir para os pais que eles venham buscar um jogo na escola? Eu posso fazer por um aplicativo? E aqui, pessoal, só cortando um pouquinho, eu vou encaminhar para vocês no grupo, né, seguido dessa videoaula, vários links de jogos. Jogos mais elaborados, jogos menos elaborados, né, que vão desde a alfabetização, para vocês avaliarem se há a possibilidade de adequar para o aluno de vocês. Não é? Adequar, que eu digo, dentro dessa perspectiva. Eu posso usar um aplicativo, eu posso usar um material impresso. Às vezes, um jogo vai de encontro com a habilidade que foi trabalhado pelo centro de mídias, pelo professor. Então, eu vou encaminhar para vocês vários links disso para, né, ver se é um apoio para vocês. E da mesma forma, tudo que eu encaminho no grupo. Vocês sabem que eu encaminho bastante coisa no grupo. Às vezes, no momento não é interessante para mim aquele tipo de atividade, aquele material que foi encaminhado. Mas, em outro momento, de acordo com a habilidade que vai ser trabalhada, às vezes eu posso usar. Então, nada, eu entendo assim, tudo que eu recebo eu guardo, porque nada é perdido. Às vezes a gente quer diferenciar nossa aula, a gente precisa de uma ideia e daí fala, olha, eu tenho aquela atividade que foi compartilhada lá, eu vou aproveitar. Então, hoje eu vou encaminhar para vocês alguns links de jogos que dá para a gente usar dentro das habilidades, certo? Bem, e a nossa reflexão constante? Só minha? Não. O correto dentro da educação especial inclusiva, dentro desse processo que nós estamos trabalhando, existem as ATPCs para isso, por isso que o tutor também tem, né? É refletir sobre esse processo ensino-aprendizagem. Nós temos que refletir sobre isso. O que nós estamos fazendo enquanto equipe, enquanto responsáveis por esse aluno, está dando certo? Está sendo proveitoso? O que eu posso melhorar enquanto isso, eu enquanto professor de sala, não é? Eu enquanto professor tutor. Então, a nossa reflexão, ela deve ser constante em relação à nossa prática pedagógica, como responsáveis por esses alunos. Muitos professores tutores, eu sei que devem estar pensando assim, ah, mas a Raquel está passando isso para a gente, isso era importante que outras pessoas ouvissem. Sugere, né? Vocês podem sim sugerir esse vídeo para a escola, encaminho o link, tá bom? Porque o meu objetivo, conversando tudo isso com vocês, não é colocar, vocês podem ver que nunca eu falo, esse está certo ou aquele está errado. O meu objetivo é aprender o que nós temos que garantir como aprendizagem para os nossos alunos. E nem preciso falar aqui para vocês que a aprendizagem do nosso aluno, ela é ela com ela mesma. O nosso aluno da educação especial, da educação inclusiva, o desenvolvimento dele é ele com ele e não comparável aos outros.
não é? Dentro de uma sala, às vezes a gente compara. Aí esse tirou A, B, 10, 9. Toda essa questão para o nosso aluno é diferenciado, porque ele tem a condição dele, a necessidade dele e o aprendizado dele é ele com ele mesmo. Então, é isso o meu objetivo sempre. O propósito é o aluno, o aprendizado dele, mas também quero orientá-los da melhor forma possível para que vocês tenham condições disso. Então, o que vocês precisarem, vocês sabem que pode contar comigo, certo? Bem, dentro da nossa reflexão, o que deu certo? A prática que eu usei, a metodologia, os recursos, as plataformas. Pensando na metodologia, não é? O quanto a gente precisa observar qual metodologia se aplica melhor ao meu aluno da educação especial e inclusiva e o que a gente precisa melhorar, aprimorar. Então, o objetivo da minha conversa hoje com vocês foi essa: esclarecer algumas coisas que eu vi que ao longo do caminho precisavam ser esclarecidas, certo? Como eu disse, eu sei as dificuldades que todos nós, enquanto equipe escolar, encontramos, não é? Mas o enfrentamento não vai levar a nada. A parceria é a melhor forma, não é? Eu propor isso. E também, pessoal, se cada profissional que vai para a escola, independente da função que tenha, lembrar todo dia que ele está lá pelo aluno, muitos enfrentamentos diminuem, não é? Por que nós vamos para a escola? A gente recebe, lógico, é pelo nosso salário, pela minha profissão, mas tudo isso gira em torno de um objetivo, e esse objetivo é o aluno. Então, dentro dessa conversa que eu coloquei para vocês, que eu fortaleci bastante o termo parceria é isso. É nós procurarmos, nós trabalharmos juntos, sem pensar quem tem maior responsabilização. Todos têm, não é? Cada um dentro da sua parte, mas todos têm, não é? Não é só vocês enquanto professor tutor. Todos nós, né? Quando vocês me procuram, quando vocês pedem alguma coisa, eu também tenho a obrigação de ajudá-los, porque é o meu trabalho, não é? Então, dentro disso, eu acho muito interessante a gente refletir sobre essas questões e não ignoro aqui de forma algumas dificuldades que são encontradas. E deixo como último slide a fala do secretário, não é? Que ele sempre diz isso, não podemos deixar ninguém para trás, nesse momento e nos outros também. Então, nesse momento de pandemia, refletirmos sobre essas questões. E o que vai ampliar aqui, eu entendo, é as estratégias, né, os recursos que eu estou utilizando com esse aluno, as mídias, os aplicativos e também esse apoio junto a quem ajuda em casa. Então, eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês algumas questões. Eu senti que eu precisava conversar um pouquinho a respeito disso e na nossa próxima videoaula, nós vamos continuar vendo um distúrbio em específico. Eu acho que é até bom, assim, a gente vai mesclando um pouco, não fica nada muito pesado e nem cansativo. E daí eu vou disponibilizar para vocês, vou encaminhar para vocês alguns links de jogos que eu separei, que eu acho que é interessante e vai de encontro com a nossa discussão de hoje. Mais uma vez, eu agradeço muito pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês sabem que podem contar comigo, não é? Dentro do que eu tenho condições aí para atender. Agradeço sempre a parceria,
o trabalho, o compromisso de todos e deixo aqui o meu abraço forte e até mais, até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos muito bem.